Minas Gerais é celeiro de grandes nomes da literatura brasileira. Por revelar e reconhecer esses nomes da escrita, o Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura já é considerado uma das principais premiações do segmento. A ideia é divulgar a literatura brasileira, tanto ao mostrar a obra de grandes nomes nacionais, tanto como abrir espaço para jovens talentos mineiros. É esse o tema do Horizonte Notícia Entrevista de hoje. Para isso, nós recebemos o coordenador de promoção e articulação do Suplemento Literário de Minas Gerais e um dos responsáveis pelo prêmio, João Pombo Barilli. Seja bem-vindo. Obrigada pela presença, Obrigado João. pelo convite. Bom, vamos falar um pouquinho aí dessa literatura mineira. Grandes nomes já saíram, continuam saindo daqui, né? Eu acho que a literatura mineira, quase que fazendo uma brincadeira, que pode ser até uma brincadeira séria, que a literatura brasileira seria um pedaço da literatura mineira, que são tantos escritores que vieram de Minas, né? Seria Drummond, Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, Murilo Mendes, Guimarães Rosa. Quer dizer, é tanta gente que é até difícil lembrar de citar, né? Todo mundo, né? Exato. Mas grandes nomes que fizeram, são marcos da nossa literatura, né? Nomes que mais do que mineiros, são nomes brasileiros, né? São referências para o país, não só para Minas Gerais. Referência do país na literatura mundial. Mundial, né? Sem dúvida nenhuma. Certíssimo. E nomes que devem ser reconhecidos sempre, né? A cada ano também trazemos novos nomes. Como celeiro de jovens escritores também, Minas tem se destacado, né? Tem, eu acho que isso é uma característica que até hoje realmente você tem nomes... Atualmente a literatura brasileira não se encontra, na minha opinião, na minha modesta opinião, nesse momento tão grandioso, mas mesmo assim você realmente vê uma continuidade, né? Assim, se você pega a partir dos anos 60 até hoje, você tem grandes autores que saíram daqui, por exemplo. Luiz Vilela, que é um dos maiores contistas brasileiros, é mineiro. Jaime Prado Gouveia, que é um outro contista também mineiro importante. E, enfim, é tanta gente e ainda agora, mais recentemente, vamos dizer assim, escritores jovens, né? Jovens, entendo assim, um escritor jovem geralmente é um cara que tem mais de 35 anos também, né? Carlos Brito Mello, por exemplo, um escritor importante mineiro, que talvez seja um dos grandes nomes da literatura contemporânea brasileira, é mineiro. E nomes, muitos deles revelados pelo prêmio do governo de Minas Gerais. O Carlos Brito, né? Foi que ele ganhou uma das categorias do prêmio Jovem Escritor, agora eu não me lembro exatamente em que ano, mas ele foi contemplado com o Jovem Escritor. E hoje é um contista, é um escritor importante, ele não só escreve contos, como também romance. Qual que é o foco do prêmio, João? O foco, a importância de um prêmio desse tipo? Na verdade, assim, o prêmio ele está dividido em 4 categorias e cada uma delas é bastante, vamos dizer, 3 são muito parecidas, que é de tentar revelar nomes, e a primeira, que é o conjunto de obra, é uma que homenageia algum escritor ou escritora que tenha uma obra consagrada, né? Então, nessa primeira categoria, no conjunto de obra, já nomes como Ferreira Goulart, Afonso Ávila, Luiz Fernando Veríssimo, Sérgio Santana, Adélia Prado, quer dizer, muita gente, vamos dizer assim, no linguajar popular, só os cachorros grandes aqui que são premiados nessa categoria. E as outras 3, aí sim são categorias que a gente tenta buscar peneirar nomes que não são conhecidos, porque na verdade, como é um prêmio que a gente nunca sabe quem é tudo é pseudônimo, né? As pessoas que se inscrevem a gente não sabe quem é, são nomes que são menos conhecidos, que é na categoria ficção, que tem ano que é conto, tem ano que é romance, poesia e a jovem escritor, que é uma categoria especificamente para Minas Gerais, que é uma categoria que até são para as pessoas que têm até 32 anos e é uma bolsa significativa que a pessoa ganha durante 6 meses. Legal. João, vamos falar um pouquinho dessas categorias mais rapidamente depois, mas vamos começar pelo conjunto da obra, que nos últimos 2 anos, 2016 e 2017, foram 2 mulheres, né? Adélia Prado, de Divinópolis, né? Em 2016, e ano passado,
Conceição Evaristo. Vem crescendo a representatividade feminina aí nesse concurso. Foi em 2017 e 16 e 17. Foram anos que as mulheres foram... Até as pessoas às vezes se queixavam um pouco que no conjunto da obra, que é a única categoria que realmente sabe quem vai se premiar, as mulheres ainda não tinham sido representadas. E existem muitas mulheres que poderiam ter ganho. Lígia Fagundes Teres, por exemplo, é um nome que você poderia ter ganho. E aí quem ganhou foi a Adélia, né? E esse ano a professora Conceição, em 2017, eu confundo por causa dos anos. Acabamos de virar o ano. Conceição Evaristo. E, enfim, nas outras categorias, essa última edição que teve, foram só mulheres que ganharam, mas também é uma coisa que não foi premeditado, porque como é um concurso que não se sabe, as pessoas se inscrevem com pseudônimo, você não sabe, e coincidentemente, quando os envelopes foram abertos, todas as categorias. Conjunto da obra para Conceição e os outros. Poesia, ficção e jovem escritor, todas mulheres. Todas mulheres. Que interessante, que interessante. Bom, conjunto da obra a gente sabe que são aí escritores já renomados, reconhecidos, que têm esse reconhecimento da obra pelo prêmio. E essas outras categorias, poesia, ficção e jovem escritor, quem pode participar? Como é que funciona isso? Todo mundo. Assim, né? Teoricamente, o concurso ele é aberto a qualquer... Aliás, o conjunto da obra não, né? Como eu já disse, que ele é um júri que escolhe um nome. Especial. Então ninguém se inscreve. Nas outras, na categoria poesia, ele é aberto para todo o país. Qualquer pessoa de qualquer parte do país pode escrever. E romance e ficção, que é romance e conto também. A outra categoria que já tem essa peculiaridade, que ela é direcionada a Minas Gerais. Só podem se inscrever mineiros, pessoas que residem aqui há mais de 5 anos. Então, o jovem escritor mineiro. Até 32 anos. Até 32 anos. Legal. É importante você ter lembrar disso. Então, mineiros ou residentes há mais de 5 anos e tem esse limite de idade. Tem esse limite de idade. E também vem descobrindo esses novos talentos da nossa literatura. Pelo menos 2, que eu já falei, um Carlos Brito, e o Alex Sens, que é um outro também que ganhou, que já está publicado também, que são 2 nomes que me ocorrem assim de imediato, que são nomes importantes da literatura contemporânea. Né? Para esse ano que começa, 2018, a premiação, quando começa as inscrições, como é que funciona? A expectativa é que as inscrições aconteçam no primeiro, geralmente acontece assim, no primeiro semestre acontece o período que se publica o edital, período de inscrições, e ele é julgado e divulgado no segundo semestre, em algum instante do segundo semestre de 2018. Né? Pode ser que haja alguma mudança de data, alguma coisa assim, por causa de eleição em 2018, mas... Pode ser que aconteça antecipe um pouco, mas eu acredito que até mais ou menos vai ter essa lógica. Né? No primeiro semestre, as inscrições, e no segundo, em algum momento do segundo, o resultado, a divulgação. Como é que é a escolha desses nomes que se inscrevem? Para as categorias que eu te disse. Na poesia, na categoria poesia, qualquer pessoa pode se inscrever. Por isso até é um grande número de pessoas inscritas. Né? Mas como é que é a seleção dos nomes? Como é que é o júri que avalia? O júri é assim, todas as categorias são 3 jurados para cada categoria, e são nomes que são escolhidos de notório saber, né? Pessoas da sociedade, desde professores universitários, escritores, jornalistas, pessoas da área, que são convidadas para cada categoria 3 jurados. Esses jurados, eles não têm acesso ao nome das pessoas que estão inscritas, eles têm acesso a um pseudônimo, eles recebem as obras. Então é completamente incógnito, ninguém sabe o que está julgando, que isso que até torna o prêmio legal, porque é difícil você... porque às vezes você vai ler um autor, se é um autor conhecido, você já tende a ler com outro olhar, né? É verdade. E esse concurso não, os jurados eles são obrigados a realmente distinguir o joio do trigo, assim, que é uma coisa
bastante complicado. Né? Por a gente ainda não ter uma data certinha, quem quiser saber sobre a premiação... O site da Secretaria está sempre, culturamg.com.br, está sempre ali, quando é lançado no edital, a gente publica assim no site, está sempre sendo atualizado. www.cultura.mg.gov.br. Tá certo. Ô, João, para a gente tá caminhando para o final da nossa entrevista, mas queria que você falasse um pouquinho também dessa outra função a função, né, como coordenadora aí de promoção e articulação do suplemento literário. Fala um pouquinho do suplemento para a gente. O suplemento já fez o ano passado, em 2016, 16 fez 50 anos, o suplemento é de 3 de setembro de 66. É um jornal, talvez é o jornal de literatura mais antigo do Brasil. Ele foi criado por um outro grande escritor mineiro que esqueci de falar, que foi o Murilo Rubião. E ele existe até hoje, né? Até aos trancos e barrancos a gente vai mantendo o suplemento. Eu não sou da chamada geração suplemento, que é a geração que é do final dos anos 60, mas até hoje, na frente da redação, está um dos caras dessa geração que o Murilo Rubião formou, que é o Jaime Prado Gouveia, como eu já disse, que é um contista, um escritor importante. E a gente está aí na luta. Agora nós acabamos de publicar um número especial sobre o Clube da Esquina, que ficou bem legal. Bacana. E que acho que a repercussão foi boa, assim. Para um momento importante aí, né? Final de 2017 tivemos os 120 anos de Belo Horizonte, o Clube da Esquina faz parte dessa história. E era um número que a gente já vinha ensaiando há muito tempo, antes, até quando o Fernando Brant ainda era vivo, quando a gente pensava em fazer esse número, porque o Fernando Brant, que é um nome importante do Clube da Esquina, ele teve uma relação muito forte com a geração suplemento, ele frequentava a redação, e era uma homenagem que a gente estava devendo para o Fernando, quer dizer, para toda o clube, né? Milton, o Lô, enfim, todos eles, Murilo, e que eu fiquei muito feliz de ter conseguido fazer esse número, finalmente ter feito. Pena que o Fernando não está aqui. Não esteve aqui. Não aqui conosco. Exatamente. Obrigada pela presença, viu? A gente fica por aqui. Se quiser rever o programa de hoje, acesse o nosso site. Eu te espero na próxima entrevista.